Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Eu queria pedir aí a você que tem gostado das nossas mensagens, essas mensagens têm mexido com você de uma forma ou de outra, se inscreva em nosso canal. Vamos à mensagem de hoje. Esse tema de hoje é um tema bastante intrigante. Eu vou abordar nessa mensagem a doutrina do pecado original. Vou falar um pouquinho sobre o pecado original. Vocês sabem o que é o pecado original? O pecado de Adão. Contaminou a multidão. É porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Dali se tirou essa questão do pecado original que o sistema religioso prega. Só que para nós, a questão pecada, ela já está bem resolvida. Mas eu tenho que tocar nesta mensagem, nesta parte. Por quê? Porque ela afeta a doutrina da predestinação. A doutrina do pecado afeta a doutrina da predestinação. Eu destacarei nesta mensagem também que a crença no pecado original, baseada em, como eu falei para vocês, em Romanos capítulo 3, versículo 23, pode criar um obstáculo para aceitar a doutrina completa da predestinação. Eu argumentarei nesta mensagem que uma compreensão revisada do livre-arbítrio e do pecado original pode tornar mais fácil a aceitação desta doutrina. Além disso, eu vou discutir a ideia da pré-existência do espírito, tá? Como outro conceito que pode apoiar a predestinação com base em versículos como João, capítulo 15, versículo 19, Romanos 8, 29, Hebreus 11, 13. E, por fim, não vá embora antes de ouvir. Eu vou utilizar uma experiência de quase morte como evidência para apoiar a ideia da pré-existência, né? Da ideia da pré-existência e, consequentemente, ideia também da predestinação. Meus amados irmãos, minha família da fé, um dos maiores entraves para que os cristãos concordem e se sintam confortável na doutrina da predestinação está na doutrina do pecado original, uma delas, né? Eles creem que ao nascer o homem entra numa espécie de lei, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, conforme indica Romanos capítulo 3, versículo 23 e todo o capítulo 5 de Romanos. A alusão feita ao pecado de Adão, porque ele atingiu a todos os seres humanos. Logo, a luta pela salvação começa no dia do seu nascimento. Porém, para nós, o problema do pecado já foi resolvido. Por isso que eles não se sentem à vontade na doutrina da predestinação. Então, o conjunto de entendimentos bíblicos, agora ressignificado do livre-arbítrio e do pecado original, nos deixa bastante à vontade para aceitarmos a predestinação. Não foi assim a primeira vez que a gente ouviu dessa doutrina? A primeira coisa que vinha em nossas mentes era o quê? Ora, como pode Deus, sendo bom, predestinar alguém para o inferno? Já os que têm o entendimento do cristianismo tradicional sentem, claro, enormes dificuldades. Um outro entendimento que nos ajuda a aceitar a predestinação é a crença que todos já tivemos uma pré-existência espiritual antes de nascer em um corpo de carne. E um desses versículos que comprova isso é João capítulo 15, versículo 19, que diz o texto: o mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não são do mundo. Aqui Jesus diz aos discípulos: não são do mundo, eles são do céu e estão destinados a voltar para lá. Um outro exemplo clássico é Romanos 8, 29, que nós já abordamos até na primeira parte. É um dos textos áureos da predestinação. Uma outra referência que nos dá um entendimento de uma pré-existência é Hebreus capítulo 11, versículo 13. Meus queridos, eu tenho aqui no canal, se não me engano, acho que é 2 ou 3 estudos sobre a pré-existência, claro, de uma outra ótica. Eu vou deixar nas descrições deste vídeo para que você possa ver, tá legal? Romanos 11, 13 diz assim, olha: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram exilados e peregrinos neste mundo. Muita atenção nessas duas palavras. Meus irmãos, esse verso está claramente afirmando haver uma pré-existência no mundo espiritual antes da encarnação terrena. Um exilado ou peregrino é alguém de outro lugar. Agora pensem comigo. Quando Abraão e seus descendentes se consideram estrangeiros e exilados na terra, será que isso também não significa que eles eram de alguma forma estrangeiros no céu?
Afinal, o céu é a tal promessa mencionada aqui. Ou seja, quando nós assumimos um corpo terreno, automaticamente se apaga toda a informação que antes tínhamos e vamos descobrindo isto ao longo da vida. Uma vez que o céu é a promessa mencionada em Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16. Está aparecendo para vocês aí. E para ilustrar essa ideia, eu gosto de olhar para Ezequiel capítulo 37. Nesse capítulo aqui, Ezequiel fala sobre judeus que foram exilados na Babilônia e depois voltaram para a sua terra natal, Israel. O que eu acho intrigante é que essa volta é descrita como uma ressurreição. Por que será? Eu acredito que a resposta está naqueles versículos de Hebreus 11, 13, quando diz que nós somos exilados e peregrinos neste mundo. Resumindo, meus irmãos, eu estou explorando a ideia de que tivemos uma ligação com o céu antes de vir para a terra e que essa conexão está relacionada com as promessas divinas e o retorno dos exilados. Ou seja, tudo que vai e volta em espírito, essa é a essência da predestinação. A pré-existência do espírito é explicitamente declarada em Enoque, capítulo 39, versículo 8, ao referir-se à morada celestial dos justos. Enoque escreve, olha, eu desejava permanecer e meu espírito ansiava por aquela habitação. Ali estava a minha herança anterior, pois assim eu prevaleci com o Senhor dos espíritos. Ao ver Deus na presença das hostes celestiais, Enoque lembra-se deste como tendo sido seu lar, isto é, antes de nascer na terra. Irmãos, é claro que o livro de Enoque não é uma obra canônica, tanto que ele é um livro apócrifo. Mas, no entanto, em sua tradução, o livro de Enoque, vários estudantes e escritores sérios e comprometidos com a Bíblia observam que a influência desse livro de Enoque sobre os autores do Novo Testamento tem sido maior do que a de todos os outros livros apócrifos e pseudepigráficos tomados em conjunto. Abençoado, eu até falei uma palavra aqui bastante complicada. Vocês sabem o que quer dizer os livros pseudepigráficos? São aqueles que foram atribuídos a autores famosos, porém, muitas vezes, figuras religiosas ou bíblicas, mas a autoria real é duvidosa ou falsa. Ou seja, são livros que receberam nomes de autores, só que há uma dúvida. São chamados livros pseudepigráficos, tá? Então deve-se notar também que Enoque, capítulo 39, versículo 8, não é diferente de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Veja bem que diz ali, olha, antes de te formar, no caso de Jeremias, no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te separei, eu te designei como profeta para as nações. Jeremias 1,5 também parece ecoar esta noção de uma existência pré-nascimento, explicitamente mencionada lá em Enoque, capítulo 39, versículo 8. Porém, irmãos, a pré-existência espiritual é muito combatida no sistema religioso. Eles não aceitam de maneira nenhuma. Eles citam vários versículos para rebater, para refutar, né, a pré-existência. Estes versículos eu vou mostrar para vocês agora que, na realidade, eles estão confirmando a pré-existência. Eles acreditam que todos os espíritos humanos, o sistema religioso, são criados no nascimento. Então citarão frequentemente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 48, quando trata ali do primeiro Adão, né, que está aparecendo aí, tornou-se um ser vivente, tá? Ou uma alma vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Então, queridos, em seu nível superficial, quando você olha esse versículo assim de maneira superficial, quando esse versículo, o versículo 48, diz que o primeiro é da terra, corpo de carne, não é que diz aí o versículo 48? Isso significa que são compostos do pó da terra, como foi Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O versículo 48 de 1 Coríntios capítulo 15 também diz que há os que são do céu, e neste conjunto significa que na ressurreição seremos compostos do material espiritual do céu, da mesma forma que recebemos os elementos físicos da terra para compor o corpo de carne. A bem da verdade, abençoado, quando eu falei seremos, né, na ressurreição, nós não vamos passar por um processo de ressurreição. Automaticamente, quando a gente passa dessa vida para outra, por Jesus ter levado o Hades, né, não ter mais este local para ficar ali os espíritos dos filhos de Deus, automaticamente, quando nós morremos, nós recebemos esse material espiritual do céu, ou seja, um corpo
um corpo espiritual. Da mesma forma que recebemos o quê? Os elementos físicos da terra quando nascemos, para compor o nosso corpo de carne para viver nesta vida. E esta não é a única mensagem implícita no versículo 48, tá aí, ó, que diz: os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu como o homem celestial. Então existe aí uma distinção daqueles que são os homens terrenos, nós hoje que vivemos aqui, e aqueles que são já do céu, homem celestial. Tá bom, abençoado? Muitas pessoas lerão esses versículos pensando rapidamente que eles implicam que o espírito é criado no nascimento, sem perceber que Paulo, na verdade, parece estar afirmando o contrário. Pega o corte aí. Porque no verso 46, Paulo indica que o natural vem antes do espiritual, o que significa que a vida na terra precede a vida pós-morte, como também antes da vida. Diz ali, olha, primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Então as pessoas do sistema religioso, eles pensando rapidamente, eles dizem, não, é porque aí o espírito foi criado no dia do nascimento. Paulo então ilustra essa ideia dizendo que Adão, o primeiro homem do pó da terra, veio antes de Cristo, o segundo homem do céu. É isto que ele quis dizer. Paulo então prossegue dizendo, assim como foi o homem terreno, Adão, assim foram todos criados da terra. E assim como é o homem do céu, Jesus, assim também são todos os que são do céu. Como está aparecendo João capítulo 15, versículo 19. Esta fraseologia, irmãos, de João agora capítulo 15, versículo 19, é surpreendentemente semelhante, né, à de João, que está aparecendo agora capítulo 15, versículo 19. Aqui Jesus diz que os discípulos não são de origem do mundo cosmos, e sim do Espírito. Está claro. Em João 15, 19 e seu contexto, Jesus ensina explicitamente que viemos do céu antes da nossa encarnação física no planeta Terra. Isso, irmãos, é um ensino explícito à nossa pré-existência. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48, também indica que antes do material já éramos do céu. Quando Paulo diz que o natural vem antes do espiritual, ele está apenas ajustando seu cronômetro para começar no nascimento, a fim de estabelecer a conexão entre Adão e Cristo. Então ele esclarece sua mensagem de que quando disse que o natural vem antes do espiritual, ele não quis contradizer o fato que existe a natureza do céu e viemos do céu antes de nossa encarnação terrena. Alguém poderia, né, se opor a essa explicação dada agora por mim, usando João capítulo 3, versículo 13, que diz: ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Sendo que essa tradução de João 3,13, ela não se encontra, tá, nos manuscritos antigos deste versículo. Ela tem um final diferente. O versículo é real, porém o final é diferente. Então eu vou mostrar para vocês uma versão antiga. Diz ali, olha, ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que veio do céu, o homem que está no céu, e não o Filho do Homem. Vocês vão entender porque eles trocaram isso aí. Em outras palavras, meus irmãos, de acordo com esses manuscritos antigos, Jesus está, na verdade, dizendo que ninguém jamais foi para o céu, exceto aquele que veio do céu, o homem que está no reino dos céus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, denota Jesus e seu povo, os santos. Esta variante textual transmite a mensagem oposta à encontrada na maioria das Bíblias modernas. Este versículo sugere que, como parte do reino dos céus, a nossa pré-existência também está implícita no contexto imediato deste versículo. João capítulo 3, versículo 11 ao 13 diz: em verdade vos digo, falamos do que sabemos e testificamos do que vimos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu lhe contar as coisas terrenas e você não acredita, né? Como acreditará se eu lhe contar coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ou seja, a resposta está no contexto. Vocês veem como é que muda? Não é verdade? Irmãos, o tema central do ministério de Cristo foi proclamar a vinda do reino dos céus. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 10, Jesus aborda o que é necessário para entrar no reino dos céus. Aí fala da passagem de Nicodemos, né? Vocês sabem, né? Está aparecendo para vocês João 3, 11. Quando Jesus diz aí no versículo 11, falamos daquilo que sabemos, ele está falando principalmente sobre o céu,
e o que é necessário fazer para chegar lá. O que é interessante é que Jesus não diz, falo do que sei. Ele diz, falamos, e isso é no plural, indicando que outras pessoas, provavelmente fazendo ali alusão aos discípulos, no contexto aí. O versículo 11, queridos, é, na verdade, uma evidência a favor da nossa pré-existência. Este versículo implica que os nós de Jesus viram o paraíso, viram o céu. Por isso que a leitura alternativa do verso 13, que é a versão mais antiga, harmoniza estes versículos, uma vez que o homem que está no céu pode referir-se tanto a Jesus como a seus discípulos, como nós, conforme o contexto exigir. Então você, amigo, já estava lá. Esta leitura alternativa provavelmente representa o que foi escrito no manuscrito original, porque não apenas se ajusta ao contexto, mas também explica a existência da versão atual. O fato é, meus irmãos, que essas informações só nos mostram que estamos o quê? No caminho certo das Escrituras, porque ela é clara em falar da nossa pré-existência. E é uma doutrina, queridos, se vocês forem perceber, ela é pouco difundida ou nada. Não há interesse deles, né, em revelar essa doutrina para eles, porque vai começar a criar um monte de pulguinhas atrás da orelha dos irmãos. É uma doutrina bíblica, abençoado, tá? Então, isto por causa de textos tradicionalmente usados por eles, como essa de João capítulo 3, versículo 13. Então, vocês vejam que ao mesmo tempo que eles refutam isso, nós vamos lá onde eles refutam e nós passamos o entendimento certo. Claro, queridos, que essa alteração desse texto, tá aparecendo as duas para vocês aí, é fruto de copistas bíblicos mal intencionados em querer que essa doutrina, a doutrina da pré-existência, não vá adiante. Por isso que eles forçaram o texto para dar um outro entendimento. Que o homem que está no céu, mencionado no final do versículo, é o próprio Jesus e não necessariamente os santos. Vejam os dois versículos aí juntos. Olha aí a alteração maliciosa. Vejam como esta variação antiga que termina com o homem que está no céu se ajusta melhor aos versículos do seu contexto imediato, como eu mostrei. E parece explicar a existência da versão atual a esta leitura antiga, é quase certamente o que foi escrito no manuscrito original. Irmãos, nós estamos entendidos até agora? Vocês vejam que eu usei a própria parte onde eles refutam a ideia da pré-existência, porque quando você começa a entender a pré-existência, também o livre-arbítrio, que não existe, então você começa o quê? A entender melhor a visão da predestinação, e você começa o quê? A se sentir mais confortável dentro da predestinação, porque a predestinação, a primeira visão que vem à nossa mente é a nossa justiça terrena. Como Deus pode ser tão bom, né, que dizemos que ele é bom, e predestinar alguém para o inferno? Então, para responder essas perguntas, nós precisamos criar um ambiente para que você entenda a predestinação. Porque muita gente chega em graça hoje, a bem da verdade, não entendem profundamente a predestinação. Quando você mexe com predestinação, você mexe com livre-arbítrio, você mexe com a doutrina da pré-existência, tudo isso, a doutrina do pecado, você precisa entender a doutrina do pecado, como diz que por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte passou a todos. Estamos entendidos, irmãos? Porque a doutrina da pré-existência falada por mim agora é essencial para entendermos a predestinação e retirar os nós, retirar o incômodo. Então, como eu disse na primeira parte, se você não viu a primeira parte, vai lá e veja. Eu vou apresentar agora para você, eu não vou me estender muito nessa parte de EQM. O que é EQM? São experiências quase morte. São pessoas que passaram mortas por um período de tempo e retornaram. Então essas pessoas tiveram visões e elas são estudadas, tá? Como ela foge um pouquinho do padrão deste canal, eu vou apresentar somente um testemunho de quase morte, que prova a pré-existência e a predestinação. Tá bom? O primeiro que eu vou apresentar para vocês é de Arthur Jensen, um sobrevivente de morte clínica. Irmãos, eu vou deixar aí nas descrições
o site de onde eu tirei Arthur Jensen. Isso não é uma coisa da minha mente, tá? É um site internacional onde pessoas entram ali, relatam as suas experiências através de médicos, de pessoas que acompanham isso, tá legal? O site está em inglês, mas se você aí souber fazer a tradução, tem uma ferramenta aí que geralmente os browsers, né, chamado internet, Mozilla, o Google, o Chrome, né, você pode ali apertar que o texto é traduzido. Então, depois vocês vão lá e dá uma olhadinha, está aí nas descrições deste vídeo, tá legal? Então vamos ler, abençoado, vamos ver o que ele escreveu. Diz ali: uma vez no céu, uma pessoa pode sentir como se já tivesse estado lá antes. Eles podem lembrar que o céu é o seu verdadeiro lar. Eles podem se lembrar que na terra as pessoas são visitantes e estranhos com saudades de casa. Só esse texto aí, abençoado. Então, conforme eu falei, vai estar nas descrições, tá? Para você ler esse testemunho por inteiro, tá legal? Você vai lá e veja. Então, como eu expliquei, como essa área de EQM não é uma área que a gente explora nesse canal, porém nós entendemos que isso nos ajuda a compor a doutrina da predestinação, que somos espíritos predestinados e que ao ganharmos um corpo carnal, nós ficamos sujeitos à matéria. E na matéria, eu até acredito, irmãos, que haja um certo arbítrio de escolhas, tá? Entre você querer fazer faculdade X ou faculdade Y, de você querer trabalhar em empresa X e empresa Y, apesar que hoje está meio difícil, né? Com o desemprego fica complicado escolher. Mas nós temos um certo arbítrio. Agora, para as coisas espirituais, enquanto estivermos nesta carne, não temos acesso. É aí onde entra a predestinação. Pelo menos, irmãos, enquanto nós estivermos dentro dessa matéria. Porém, essas informações, né, essas informações que eu trouxe aí sobre esse EQM, vai nos dando o quê? A certeza que a predestinação é real e que a pré-existência faz parte também do plano de Deus. Agora, quanto aos EQMs em si, nós sabemos que tem muita gente aí querendo ganhar like, né, abençoados? E aí fica difícil nós incrementarmos este canal com estas informações, tá bom? Em resumo, eu só estou usando isto como um recurso para aquilo que eu quero provar aqui para vocês. Então, muitas pessoas que tiveram essas experiências transcendentes, né, e de quase morte, descrevem uma vida após a morte multidimensional. De acordo com o testemunho de muitos sobreviventes de quase morte, segundo eles, tá, o propósito final da existência é crescer no amor e conhecimento. Tá? De uma maneira geral, todos eles voltam com essas informações. Tá? Crescer no amor e no conhecimento. Ao fazer isso, um espírito ascenderá a reinos celestiais mais elevados. Tá bom? Uma maneira rápida de ascender é vir à Terra, isso segundo as experiências que você vai encontrar nesse site. É aqui que isso nos ajuda a compreender a predestinação. Este ambiente é perfeitamente projetado para o rápido crescimento do espírito. Portanto, muitos espíritos, segundo os relatos, escolherão fazer o teste terrestre, escolherão vir na Terra, para ver se estão prontos para ascender a um reino celestial mais elevado. Porém, mais uma vez eu friso aqui, tá? Estamos saindo do embasamento bíblico, a Bíblia não dá margem para isto, tá legal? Porém, a Bíblia fala de uma pré-existência, tá? E isto que eu estou acendendo aqui, mostrando para vocês aqui no canal, não fere as escrituras. Nós podemos conjecturar isto, tá bom? Tá bem claro aí, queridos? E fica aqui uma pergunta. André, todos os espíritos são predestinados? Fica essa pergunta aí. O que você acha? Sim ou não? Coloca aí nos comentários o seu conhecimento sobre isso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá, abençoado? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Never really know what's going on. Look at me sometimes.